Olá, bom dia. Bom, nós temos alguns alunos que não conseguiram acessar as aulas, né, de áudio por motivos diversos, né? Ou não tem a versão última aí do PowerPoint, ou um problema físico mesmo do seu computador, né? Então eu decidi gravar esse recurso também agora de vídeo, certo? Fazendo um resumo aí das 2 primeiras semanas de aula. É, ou seja, vamos falar um pouco sobre Hatzel, Mahan e Mackinder, que são os pilares aí da geopolítica clássica. Entendendo bem esses três autores, você pode adaptar esses conceitos para N realidades, né? Inclusive para países socialistas, né? Esse foi um ponto que alguns não compreenderam. Muitos, né, eu diria até, dentro do mundo acadêmico, insistem em dizer que a geopolítica ela é só do capitalismo e do imperialismo, né? Quando a gente observa o mundo, né, seja no passado ou no presente, e vai ver que isso não é uma verdade. Os países socialistas também têm uma geopolítica, também têm projetos imperialistas, né? Eu vou citar o caso da União Soviética. A União Soviética chegou a abrigar 15 países, né, muitos conquistados militarmente, né? Então, havia um projeto expansionista na União Soviética, assim como agora na Rússia, do Putin, né? Que tem influência de ideias eurasianas, né? Que a antiga nomenclatura a antiga nomenclatura comunista participa do governo atual também. Então, a questão é muito mais complexa. A China, hoje, com essa expansão no Mar do Sul da China, né, querendo se apropriar daquelas ilhas, né? Outro exemplo, quando anexou o Tibete, já na época do Mao Tse Tung, né? Então isso tudo é também um movimento expansionista de cunho geopolítico. E são países comunistas que nós estamos falando. Então isso é uma distorção completa da realidade em dizer que a geopolítica clássica ela é só do imperialismo, né? Capitalista. Não. Ela serve a diversos projetos expansionistas. E também serve a países que não têm uma pretensão expansionista, né, mas querem aumentar sua segurança, seu sentimento de segurança, né, frente às outras nações, e que querem também projetar um pouco de poder econômico e cultural, ou pelo menos ter dentro da economia mundial e da cultura mundial aquela fração que ele corresponde em função do tamanho da sua população, do seu território. É o caso do Brasil com a tese do meridionalismo, né, que não tem pretensões territorialistas, né, mas também é uma tese geopolítica. Então, bom, dito isso, né, quando a gente olha para Hatzel, né, ele formula uma série de leis tendenciais. Uma delas, por exemplo, ele vai dizer que quem tem a fronteira mais forte significa que é um Estado mais forte, seu projeto geopolítico é mais potente. Novamente, nós podemos olhar o caso dos Estados Unidos em relação ao México, que é o que todo mundo lembra, mas também podemos ver o caso da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte militarizou totalmente sua fronteira com a Coreia do Sul, colocando cercas de arame farpado, torres de vigia, holofotes, soldados fortemente armados, né? Então, de novo, a fronteira fortificada serve tanto para explicar a situação de um país capitalista quanto para uma situação de um país comunista também. Peguem o Brasil em contraposição, né? Nossas fronteiras são porosas, entra aqui armas, drogas, não conseguimos controlar todo o fluxo de entrada, é uma fronteira muito grande. Então, se o Brasil fosse socialista ia ser diferente? Não ia, a situação é a mesma. A porosidade das nossas fronteiras, né, em razão da amplidão, né, dessa fronteira, né? Então, nós temos que saber olhar o que há de argumentação dentro dos autores geopolíticos para além da cidadania deles. E aí que muitos se atrapalham, né? Acham que porque um autor é americano, ele tem que tudo que ele escreve não serve para entender mais nada, né? Os franceses nos fizeram isso com o Hatzel, né? Tudo que é alemão não serve, logo o Hatzel é alemão, então não nos serve. E isso é uma simplificação brutal da história, uma distorção completa, né? E eu diria que é um espírito pouco acadêmico
né? Porque a academia justamente deveria ser lidar com a pluralidade de ideias e poder separar, né, o que cada autor fala do seu contexto nacional, da sua ideologia, né? É o diálogo. Se a universidade não faz o diálogo, então a sociedade, se a universidade não faz o diálogo, a sociedade como um todo está perdida, porque não vai surgir de partidos políticos o diálogo, né? Então vamos lá, né? O Ratzel, em suma, a ideia básica dele é que o território, assim como tem um valor econômico e um valor cultural, tem um valor político. E ele é dado basicamente pelas características físicas, né? Clima, relevo, vegetação, solo, né? E também pela posição geográfica, seja absoluta ou relativa. Posição geográfica em relação às áreas mais desenvolvidas economicamente do mundo, ou posição geográfica em relação aos mares, por exemplo, ter acesso ao mar ou não, né? Então, são alguns exemplos aí, né, do que orienta, né, a visão do Ratzel. Mas a política ela é livre da geografia. Bom, a política pode, sem dúvida, seguir caminhos totalmente diferentes da geografia física, por exemplo. Agora, é uma tolice você fazer isso o tempo todo, né? Nós, como geógrafos, se não observarmos o peso do espaço geográfico, o peso das características físicas para o desenvolvimento social e econômico, para a tomada de decisões políticas, então ninguém mais vai fazer. Isso não é tarefa do historiador, do cientista político, do filósofo, isso é tarefa do geógrafo. E se em nosso meio a gente falar que a geografia não é importante, então para que ter geografia? Começamos por aí, surge uma crise de identidade violenta, em nome de ativismos políticos, né? Então acho que essa não é a solução para a geografia. A geografia tem um campo próprio, né, que é explicar justamente as interações que surgem entre a natureza, o território, né, porque pode ser uma natureza transformada, e a sociedade, né? Então, na hora de se construir uma estrada, você não vai fazer uma estrada que sobe e desce por montanhas. O custo de transporte com combustível vai ser violento. Não tem sentido você fazer uma estrada como essa. Você pode fazê-la, mas é um desperdício de dinheiro, né? E lógico. Você podendo transportar a carga de soja para o navio, você não vai usar um avião para fazê-lo, né? Você vai usar um navio e aí vai observar as rotas marítimas, porque não há como ser diferente. Por que não vai usar o avião? Porque o custo para levar essa soja para outra parte do mundo ou do próprio país vai ser absurdo, é inviável, né? Poucos poderiam consumir essa soja nesse preço. Então a geografia ela nos coloca influências, né, que se você tiver uma mente lógica você vai seguir. Agora, se você enveredar para um caminho ilógico, aí você vai desconsiderar, né? Bom, avançando aqui na aula, né, esse é só um panorama, né, lembrando, alguns também confundem os princípios com as leis tendenciais do Ratzel, né? Os princípios são ideias gerais, como o nome está dizendo, e as leis tendenciais, bom, aí já é mais específico. Então ele vai dizer dentro dos princípios, né, que maior evolução de um estado significa que maior teria que ser, né, teria que ter sido a ligação do povo com o solo, né? Ilustrei até na minha aula com o caso de um rio que era usado só para pesca, por uma sociedade ainda não propriamente civilizada, né, ou não muito desenvolvida. Bom, se você constrói um sistema de irrigação, se você constrói uma represa para fins de geração de energia elétrica, você está criando novas ligações com esse rio. Então, isso não diminuiu a importância do rio para a sociedade, ao contrário, isso aumenta. Porque agora o rio não é só para pesca, não é só para o peixe. O rio se tornou necessário para agricultura, irrigação, e para geração de energia residencial e industrial com a hidrelétrica, né? Então aumentou a ligação da sociedade com o seu povo, com o seu solo.
né? O petróleo, outro exemplo, né? O petróleo não é só o combustível, que já é importante, né, dos automóveis. O petróleo ele está em uma série de objetos aí que nós utilizamos. Estou gravando essa aula aqui, tem plástico aqui toda a minha volta, no computador, nesse monitor, no teclado. Né? Então, mais a sociedade se liga ao petróleo. Né? Com o desenvolvimento da tecnologia, mais finalidades nós encontramos para a molécula do petróleo. E assim é para o etanol, que vai ser o sucedâneo do plástico de petróleo, e do que vier a surgir no lugar do etanol também no futuro. Não tem como você não se ligar mais e mais com a natureza, no caso de continuarmos a via do desenvolvimento econômico, ou ao menos manter nosso desenvolvimento econômico já obtido. É impossível. O Hatzel vai dizer, nós não podemos viver sem alimentar-nos, sem bebermos água, sem vestimenta, sem habitação. Isso tudo demanda recursos naturais, certo? Então são ideias bastante simples, gerais. Atentar contra isso é um pouco ir contra a lógica, né, das coisas. Outro dos princípios do Hatzel, os estados precisam de vantagens de posição e de recursos naturais. Bom, acabei de dar o exemplo, né? Se você quer se desenvolver, você precisa ter os recursos e, portanto, vai ter que ter vantagens em relação a esses recursos. Né? Claro que hoje você pode obter via mercado, enquanto eles estão abertos. Se eles se fecham, aí a situação muda de configuração. Outro dos princípios, o Estado nunca está em repouso. Né? Então não existe o vácuo geopolítico, né? Como alguns dizem. Não podemos ter geopolítica, anti-geopolítica, essa besteira que circula em alguns círculos acadêmicos. Né? O que é a anti-geopolítica? Né? É um Estado não ter uma geopolítica? Bom, se o Estado optar por esse caminho, ele está em caminho de extinção, porque os outros Estados não estão parados, eles estão em movimento, é uma lei geral. Então você vai perder força geopolítica ao renunciar à ideia de geopolítica, ao fazer uma anti-geopolítica. Vai sofrer a influência das outras geopolíticas, dos outros países que vão crescer para cima do seu território, com multinacionais, né, usando os nossos recursos, com empresas deles. É uma situação que nós já conhecemos no Brasil, não é verdade? Bom, e finalmente, então, para concluir, né, o do Hatzel, ele formulou as leis do crescimento espacial dos estados. Serviu ao projeto expansionista alemão. Sim, serviu ao projeto expansionista alemão e vai servir a qualquer projeto expansionista. Soviético, venezuelano. Vocês acham que a Venezuela bolivariana não tem uma geopolítica? Se você acha isso, sinto muito, você está totalmente esquizofrênico. Né? Não acompanha os noticiários, está só assumindo uma carga ideológica. A Venezuela é puramente geopolítica, um estado puramente geopolítico. Eles concluíram alguns anos atrás uma via de comunicação subterrânea até Havana, unindo Caracas até Havana, para ter as comunicações seguras. Né? Isso é geopolítico, expansão da rede de comunicações, isso é Hatzel puro. Né? Então, a Venezuela também fez um acordo com vários países que têm um pensamento ideológico similar. Né? Até pouco tempo a Bolívia estava junto, a Nicarágua está ainda. Foi uma tentativa de construção de um bloco antissistêmico. Olha aí a geopolítica. Olhem as tensões da Venezuela com a Colômbia na fronteira. São questões por desavenças ideológicas, a questão dos refugiados e como a Colômbia trata, assim, mas também a questão do território, né, uma área que é reivindicada por ambos os países. Né? Então, é impossível deixar de notar isso, né? Que a geopolítica está, inclusive, nos países socialistas. Dito isto, quais são as leis? Né? Bom, as leis hatzelianas tendenciais, não quer dizer que expliquem 100% dos casos, ele observou como o mundo se comporta. Se é desse jeito que ele retratou na forma de leis. Então, o Estado será maior quanto mais forte for sua cultura. Né? A segunda lei, um Estado para ser forte geopoliticamente, ele precisa ter uma economia forte, a cultura forte, como dissemos há pouco, né? Então precisa ter pré-condições para explicar a potência geopolítica, não basta querer.
Terceira lei, o crescimento do Estado procede pela anexação dos membros menores. O menor não quer dizer que territorialmente tem que ser sempre o menor, às vezes ele pode ser até maior, mas é mais fraco geopoliticamente, porque tem menos poder econômico, menos poder militar. Então, no geral, foram sempre os estados maiores que pegaram os pequenos, e não o contrário. Isso sempre quando acontece o movimento, não é sempre que vai acontecer o movimento de agregação, de anexação, mas quando ele acontece, qual é a lei que Ratzinger identificou? Os maiores tendem a agregar os menores. Quarta, as fronteiras são o órgão periférico do Estado, o suporte à frutificação do crescimento. Já expliquei isso, com o caso dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, para pegar dois exemplos ideológicos bem distintos. Quinto, no seu crescimento, o Estado se esforça pela delimitação de posições politicamente valiosas. Bom, Estados Unidos no Iraque, ele esteve lá com certeza para combater o Saddam Hussein, mas não foi só por isso. Não era só porque Saddam Hussein fazia vistas grossas ou até financiava talvez a Al-Qaeda, que fez o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, mas também, claro, pela função de fornecimento de petróleo do Iraque. Então, para financiar a guerra, o gasto que foi violento, os Estados Unidos foi lá e tirou o petróleo das mãos da empresa estatal criada por Saddam Hussein. Delimitou uma posição politicamente valiosa, que são os campos petrolíferos do Iraque. Os primeiros estímulos do crescimento espacial dos estados vêm do exterior. Bom, situações de guerra total, a sétima também tem relação com essa, tendência para anexação e fusão territoriais transmite-se de estado a estado e cresce continuamente de intensidade. Situações como a Segunda Guerra Mundial, a anexação do menor pelo maior, acaba acontecendo de forma mais geral. É como se houvesse uma carta branca para os estados agirem dessa forma. Estados que passaram por um processo de colonização e que têm condições para fazer essa geopolítica acontecer, uma geopolítica própria, como o Brasil, também herdou de Portugal uma tendência expansiva. A República dentro, nós ainda estávamos anexando dos estados menores porções territoriais, como o Acre da Bolívia. Bom, então é isso, e o de Ratzinger basicamente é isso. Não caindo na tentação, chamar essa atenção para finalizar Ratzinger, de que ele era determinista. Coloquei frases dele mesmo, dizendo que é exagerada e obscura a afirmação de que a natureza determina o homem. Ele está dizendo que é exagerado, e obscuro, que isso não quer dizer nada. Você tem que analisar caso a caso e ver como é a influência da natureza, ou o que nós podemos obter dessa natureza. O que a gente acha que os possibilistas franceses falaram é o que está em Ratzinger. Se os franceses tivessem lido Ratzinger, não teriam falado tanta besteira. Bom, Mahan, sobre o poder naval agora, que é a nossa aula que começa segunda-feira. Mahan é muito simples. Ele vai dizer o seguinte, que é a história do mundo até então. O poder naval determina quem controla o mundo. Quem controla os mares e pontos estratégicos, como ilhas e zonas costeiras dos continentes, vai dominar o mundo. É isso que ele está dizendo. E ele observou isso ao longo da história. Assim foi, desde ao menos o mercantilismo, com a colonização pela Europa do mundo, e com a Inglaterra no século XIX. Então, a Inglaterra já está estruturada enquanto poder naval global, conectando o mundo inteiro já, inclusive pelas comunicações, desde 1914, que eles já colocaram um sistema de cabos telegráficos no fundo dos mares, unindo o mundo inteiro. Então, essa situação já era posta para Mahan. Mahan só pegou daí as grandes leis gerais, e sinalizou para os Estados Unidos aí alguns caminhos, caso os Estados Unidos quisessem, evidentemente, que se tornar uma potência global, inclusive tomando dos próprios ingleses, esse papel, de hegemon internacional. Então ele vai dizer, o Mahan, o seguinte, que a organização do sistema mundial, do sistema de poder,
que vai necessitar de uma organização do poder mundial também em termos de sistema econômico, ele depende da organização do sistema naval. É isso a ideia. Seja para o transporte de mercadorias, seja para fins militares. Então daí que vai ser importante a posição geográfica favorável de um país em relação aos mares, o desenvolvimento econômico para poder ter uma marinha mercante e o que transportar por essa marinha, e também para bancar uma marinha de guerra, e vai ter que ter capacidade política de ler isso, né? de desenvolver uma política naval e de considerar isso importante para o desenvolvimento da nação. Sem a vontade política não vai acontecer isso. Né? Você não vai desenvolver uma marinha de guerra e não vai ter uma marinha mercante, vai alugar de terceiros, vai comprar equipamento usado, ou de segunda linha, ou de tecnologia mais fraca. Né? Então basicamente essa é a ideia de Mahan. Né? Bom, o Mackinder ele vai surgir para contra-argumentar essa ideia. Né? O Mackinder vai pegar o período entre guerras, né? Inclusive vai formar uma série de estados tampões ali, tal era o poder desse geógrafo diplomata, né? Vai criar uma série de tampões ali onde é hoje a Europa Oriental, né? E com aquilo ele esperava evitar, né, que tanto a Alemanha anexasse a Rússia quanto a Rússia a Alemanha, e fazendo isso esses países tomariam conta daquela região que ele chama de Heartland, que seria central para dominar o mundo. Porque esse Heartland é justamente a área mais extensa do coração do que ele chama de Eurásia, que é esse mega continente, né? É a Pangeia, sempre digo, né? Que os geólogos tanto gostam da Pangeia, o antigo mega continente, ou a Gondwana, né? No campo da geopolítica, esse mega continente ele existe hoje, é a Eurásia. Ali estão a maior parte dos recursos naturais e do efetivo demográfico global, porque é onde temos maior extensão de terras. Então essa área é central, né? E dentro dessa área nós temos um coração, que ele chama de Heartland, né? Então basicamente é isso. E por que o Heartland passa a se tornar central na história e não mais apenas o poder naval? O Mackinder vai dizer, porque surgiu o trem. O trem, e isso não é só o Mackinder que está dizendo, não é só um geopolítico clássico, isso é até um autor marxista como Eric Hobsbawm. É só vocês lerem A Era do Capital, que vocês vão ver ali o desenvolvimento das ferrovias inglesas pelo mundo, inclusive do Brasil, né, na Argentina. Né. Então, mas enfim, Hobsbawm está analisando a questão das ferrovias e da reorganização dos transportes internacionais e com uma mudança no padrão espaço-tempo, como vai dizer depois David Harvey, né, do ponto de vista econômico, é isso que ele se interessa. Né. E o Mackinder está analisando isso do ponto de vista geopolítico, quais são as transformações geopolíticas decorrentes disso, dessa reorganização do sistema de transportes globais, do sistema econômico global, e isso é possibilitado com o trem. Porque o trem vai possibilitar que você conecte áreas dos interiores continentais por um preço menor, um custo menor. Então isso vai viabilizar a integração dessas áreas interiores ao sistema mundial. E isso muda a balança de poder econômica e geopolítica. Então essa área do Heartland é um exemplo. Com as ferrovias você pode começar a explorar elas mais profundamente nos seus recursos. Então os estados que aí estão vão ganhar poder econômico e vão ganhar poder político, podendo desafiar o poder ocidental, que era naval até então, né? No caso de Mackinder, era a Inglaterra na época do entreguerras. Pouco depois começa a ser os Estados Unidos, né? Então, o que o Mackinder espera da Inglaterra? Que ela evite por todos os meios possíveis que aconteça esse controle do Heartland por um único estado. Por isso ele cria os estados tampões separando Alemanha e Rússia. Não deu muito certo, esses estados tampões acabaram todos eles depois caindo na órbita da União Soviética, quando ela se torna comunista. E a União Soviética meio que se assenhora desse grande espaço interior. Né? Claro que agora, nas últimas décadas, a Alemanha retomou força econômica e também já está contrabalançando. Mas vejam que
pode haver parcerias também, por cima das ideologias, né? A atual Rússia e a Alemanha, embora uma tenha um regime, a última, né, tenha um regime democrático, e a primeira, alguns questionem se Putin é mesmo democrático ou não em relação ao modo como trata a oposição, independentemente da questão ideológica, eles estão convergindo em termos de criação de infraestruturas comuns, porque a Alemanha precisa do gás e do petróleo russo para desenvolver sua indústria. Então há também uma troca, uma sinergia, né? Então essa é uma outra possibilidade, sem conflito, mas através de cooperação você desenvolver também o seu potencial econômico e, de consequência, isso tem um impacto geopolítico. A geopolítica tem muitos caminhos, não necessariamente só a guerra, como leituras erradas no mundo acadêmico também imaginam, né? Sobretudo com os trabalhos de Yves Lacoste. A geografia serve em primeiro lugar, ou antes de mais nada, depende da tradução, para fazer a guerra. Quer dizer, não é só para isso, não é em primeiro lugar, não é para isso que serve a geografia, né? A geografia serve em primeiro lugar para nos propiciar desenvolvimento econômico, social, progresso, né? Mas enfim, ele fez esse livro, vendeu muito, se tornou famoso, as ideias aí se propagaram, né? E deixamos de ver outras funções importantes da geografia, e em particular da geografia física. Sou da geografia humana, mas não acredito nessa diferenciação entre física e humano. Para mim isso é outra grande besteira e que atrasa o nosso desenvolvimento enquanto campo científico, né? São uma fragmentação interna desnecessária, porque converge o humano com o físico, né? Enfim, basicamente então é isso, né? Mackinder está advogando, né, que não é mais o navio o vetor fundamental para o desenvolvimento dos transportes e para a reorganização da economia global, e sim o trem, né? O trem e agora também os caminhões, né? Você pode adaptar isso, os oleodutos, os gasodutos, são todos vetores que vão não negar Mackinder, vão ampliar a aplicação das ideias de Mackinder, vão reforçar o que Mackinder já viu com as ferrovias, né? Então, o Mar Cáspio hoje se torna central também na questão do petróleo e gás globais, por conta dessa rede de gasodutos e oleodutos de milhares de quilômetros que consegue tirar lá do centro da Eurásia esses recursos e enviar para a Europa inteira, né? Para a Eurásia inteira. Basicamente é isso então, né? Não deixem de participar dos fóruns, certo? Ainda dá tempo hoje, quem não participou, hoje é o último dia dos fóruns da primeira semana e amanhã começam os fóruns da segunda semana, né? Então não deixe de fazer, tá certo? Qualquer dúvida, podem mandar um zap para mim, 996 12 50 37. Se eu não estou enganado, é esse o meu zap, mas eu posto nas notícias, né? Certo? Então podem também me procurar em qualquer momento, deixa lá mensagem, né? No zap ou de texto ou áudio e eu estaria respondendo vocês prontamente, tá certo? Mais um canal aí para que vocês não percam nada e tirem as dúvidas. Não levem dúvidas, não mantenham as dúvidas em casa agora, né? Com isolamento. Tá certo? E se cuidem aí, pessoal. Um abraço aí para todos.